A paz do Senhor, meus amados irmãos, somos gratos a Deus por estarmos novamente aqui nessa tarde, participando do canal Seja um Discipulador, com muita alegria, gozo na alma, em saber que o Senhor está nos dando essa oportunidade de estarmos com vocês, e vocês também conosco ouvindo este canal, aprendendo, se edificando, se inscrevendo, dando seu like, acionando as notificações. Para nós isso é muito importante. Sou grato a Deus por estar compartilhando com vocês tudo quanto eu tenho aprendido do Senhor e venho aprendendo do Senhor e repassando para vocês, porque de graça recebi, de graça também vos é dado em nome de Jesus. Essa tarde eu quero falar sobre a comunhão dos discípulos, como essa comunhão era revelada para aquela comunidade cristã de discípulos na época da igreja primitiva. Eu quero de antemão pedir que você assista todo esse vídeo, observe bem, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho para as notificações, para você receber também os outros vídeos de edificação para a sua vida. Eu quero fazer uma leitura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 32 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo lhe era comum. Com grande poder, os discípulos apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo, traziam valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tivesse necessidade. Interessante que o texto ele começa a nos declarar sobre essa comunhão dos discípulos, essa unidade dos discípulos, esse compartilhar do trabalho de discipulado. Porque a Bíblia diz que eles haviam uma só alma e um só coração. Por que a Bíblia não relata que havia só um entendimento ou só um pensamento? Não, a Bíblia diz que eles haviam uma só alma e um só coração. A Bíblia declara que do coração procede toda saída de vida. O provérbio diz: o que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda saída de vida. E havia uma alma, uma só alma e um só coração. A alma, ele revela os sentimentos, as emoções, os desejos. Por sermos um ser tricotomo, estamos ligados a isso. Mas interessante, irmão, que a palavra do Senhor revelava tão grande comunhão e essa unidade dos discípulos, porque existe a diferença entre comunhão e unidade. Às vezes o discípulo ou o discipulador, às vezes confunde união com unidade. Haja vista que a união parte do momento que nós nos unimos. A unidade é o ponto ápice para se concretizar a comunhão. A Bíblia declara que eles haviam um só coração e uma só alma, e entre eles não havia necessidade. Ou seja, a comunhão era revelada, porque a comunhão é um amor mútuo que eu dou e eu recebo, mas isso de eu dar e receber por causa da comunhão, isso acontece se eu estiver unido, de uma forma ou de outra. Então, não confunda unidade com comunhão. Às vezes as pessoas estão unidas, mas não estão em comunhão. Por exemplo, um batalhão de exército, eles podem estar perfeitamente unidos em uma campanha militar, e, no entanto, não haver comunhão. Mas estão na mesma guerra, estão na mesma batalha. Mas se não lutarem um pelo outro, protegendo um outro, guardando um outro no sentido de batalhar junto, eles só vão simplesmente estar em união e não em comunhão. Então, nós precisamos entender, irmão, que a unidade é poderosa quando há verdadeira unidade. São anuladas as restrições para se realizar qualquer empreendimento. Interessante, irmão, quando há unidade, torna-se possível praticar qualquer coisa segundo a comunhão que você queira praticar.
qualquer coisa, boa ou má. O próprio Deus que fez essa constatação, como diz em Gênesis 11:6. Mas interessante que a igreja primitiva, ela repartia o pão, ela estava de casa em casa, ela perseverava na palavra, perseverava na oração, mas tudo isso acontecia do princípio de estar unido e compartilhar para se exercer a comunhão. Se o discípulo e o discipulador não tiver o mesmo coração, a mesma alma, o trabalho não se concretiza, o trabalho não se realiza. Então, veja que eles faziam isso, na unidade eles estavam de casa em casa, por causa da comunhão que precisavam exercer. Estavam perseverando juntos, estavam compartilhando o pão de casa em casa, e havia alegria e singeleza no coração daquele povo. Porque o discípulo e o discipulador, eles precisam partir desse ponto e entender que a unidade e a comunhão andam juntos. Você precisa fazer isso. Você precisa entender, o discípulo precisa entender isso. O discipulador principalmente precisa entender isso. O Senhor Jesus disse que o povo é um. Todos têm a mesma linguagem. Tem que ter o mesmo sentimento. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz, portanto, vocês têm que ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo, a mesma compaixão. Fazendo isso, vocês cumprirão o gozo do vosso coração. Então, meu irmão, o discípulo e o discipulador tem que ter unidade e comunhão. Aí se concretiza o trabalho na sua totalidade de discipular um outro, de estar cuidando do outro. Então, precisamos aprender que Jesus deixou isso nessa igreja primitiva, de discípulos e discipuladores, porque ali era como uma escola, que eles estavam aprendendo entre si. Também para nós não é diferente. A igreja, ela é um local de uma escola em que aprendemos discípulos com discipuladores. E assim vice-versa. É interessante, a Bíblia deixa bem claro isso, que eles pegavam o que tinham, vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos. Porque os apóstolos eram seus discipuladores. Os que vinham a depositar eram seus discípulos. Ou seja, eles investiam. A unidade e comunhão tem o mesmo sentido? Muitos confundem unidade com isso. Claro que não, são coisas diferentes. É que nem banana e laranja, não são iguais, é diferente. Mas um depende do outro. Eu não posso exercer comunhão se eu não tiver unidade. Eu tenho para exercer comunhão, eu tenho que me unir, ter unidade. Então, meu amado, aprenda isso. Você, o seu discípulo, o seu discipulador, a igreja que você discipula. Se pormos isso em prática, nós vamos crescer muito mais. Estamos juntos. Aprenda nesses minutos de ensinamento sobre seja um discipulador. E o coração de Deus está palpitando de alegria em derramar o seu amor dentro do seu coração para você ser esse discípulo, esse discipulador que vive uma unidade e que vive uma comunhão com o Senhor e com o seu discípulo, seu discipulador. Que Deus os abençoe. Então, nos ajude a divulgar esse canal, acione o sininho, dê o seu like, nós contamos com você, nos ajude, irmão. Esse canal tem um objetivo de ajudar famílias, abençoar a família, cuidar de discípulos, fazer pessoas conhecerem a verdade do Senhor. Então, faça isso, divulgue, nos ajude e chegaremos aos objetivos e propósitos que temos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.